Olá, eu sou o Castle Paul. Esse vídeo é dedicado àquelas pessoas que têm membros da família contaminados pelo Covid-19. Quais os cuidados que devem ser tomados para que as outras pessoas da casa não venham se infectar. Aqui nesse meu Instagram, ele é uma extensão do canal do YouTube No Roupão com Castle. Eu estudo inglês desde os 15 anos. Já tenho 42, já são acho que uns 26 anos. Uma das coisas que eu sempre sonhei era dominar essa língua para poder trazer à luz assuntos importantes para o interesse do grande público. O canal do YouTube é mais para eu pegar artigos, científicos sobre temas diversos e levantar reflexões sobre temas sociais contemporâneos, enfim. Mas esse aqui é atípico por causa do momento. Então vamos lá. Esse guia foi elaborado pelo European Center for Disease Prevention and Control, um centro de prevenção e controle de doenças europeu. Então vamos dar sequência. Infection prevention and control and the household management of people with suspected or confirmed coronavirus disease COVID-19, Então, é um guia de prevenção, de controle dentro das casas, em como administrar essas pessoas dentro de uma casa que estão contaminadas com o coronavírus. Esse documento ele providencia um guia de prevenção de infecção e controle, medidas de controle de pessoas de suspeita ou confirmadas com o coronavírus e que estão apresentando sintomas leves e que não precisam ser hospitalizadas, mas precisam ser isoladas dentro da casa. O público, a audiência, é o público no geral, como um todo. Dentre muitos dos casos do Covid-19, eles variam na severidade da doença, desde assintomáticos às pessoas que têm sintomas leves, ou até aqueles sintomas mais severos, ou até uma doença fatal. O isolamento. Suspeitos do Covid-19, esses pacientes que têm essas suspeitas, que estão com sintomas leves como febre, tosse, dor de cabeça e cansaço, não vão necessitar de ser hospitalizadas, mas precisam ser administrados com cuidado em casa. A maioria dessas pessoas e desses casos vão espontaneamente se recuperar sem complicações. É aquela história que a gente ouve falar que apenas 20 a 25% terão fatalidades. A maioria das pessoas vão conseguir sair dessa. Mas e você? Tem certeza se você vai estar entre os 20%? Está com uma imunidade boa? Então é melhor não brincar, Os pacientes que são tratados devem ser providenciados com algumas instruções quando eles apresentam dificuldade respiratória. O isolamento dentro da casa, com aquelas pessoas que são confirmadas, os sintomas dos pacientes, que não precisam ser hospitalizados. Então, aqui, controle e prevenção de suspeitos ou confirmados no caso do Covid-19 que estão isolados em casa. Informações gerais de controle, de medidas de controle e de prevenção dentro de casa. Vamos lá. Limitar o número de pessoas que vão ser aquele cuidador dos suspeitos ou dos confirmados com Covid-19, os pacientes. É melhor ser uma pessoa só. E essa pessoa, o cuidador, tem que ser uma pessoa saudável, que não tenha condições pré-existentes, como alta pressão, diabetes, problemas pulmonares ou do coração. Ou pessoas que estão no alto risco, que tenham imunidade comprometida ou idosos. Essas pessoas que são idosos ou com a imunidade comprometida, eles devem evitar
contato com pacientes ou com objetos que os pacientes entram em contato. E o acesso das áreas da casa tem que ser limitado o máximo possível. E medidas estritas de higienização devem ser feitas o tempo inteiro. Colocar o paciente num cômodo muito bem ventilado, né? Isso por quê? Porque micropartículas, né? Que mesmo se você não espirrar ou não tossir, só apenas ao falar, eles ficam pairando no ar por até 20 minutos em locais que não têm ventilação. Os locais que têm ventilação, elas se dissipam, né? Saiu ontem na Fátima Bernardes a importância da combinação do uso da máscara com o escudo facial. É justamente por causa dessas micropartículas, que é uma terceira fonte de infecção, né? Algo que eu não vi ser amplamente divulgado no mainstream. Eu acho que daqui a alguns dias aí vai começar a ser falado sobre isso. Mas que tem sido falado é só tosse e espirro. Não, é por isso que elevador é um lugar perigoso, né? Essas partículas ficam pairando no elevador. Então, eu vi numa outra fonte da Academia de Oftalmologia, uma associação acadêmica de oftalmologia americana, falando da possibilidade da contaminação pelo globo ocular, mucosa do olho. Então, ou seja, proteger o olho é importante por causa dessas micropartículas. Por isso que tem que ser num quarto bem ventilado. Então, as pessoas que estão contaminadas numa casa devem ser todas isoladas em um único quarto e o quarto tem que ser muito bem ventilado. Dando sequência, se possível, um quarto por pessoa. Mas isso, como é impraticável, né? Pode ser as mesmas pessoas no mesmo quarto, mas é importante que elas usem máscaras, né? E evitar tocar em objetos que o paciente tem contato. Por exemplo, os utensílios, toalha, esses utensílios que a gente usa. Todas as áreas compartilhadas comuns têm que ser muito bem ventiladas, ou seja, ventilação é fator número 1 na casa, né? E as superfícies que são frequentemente tocadas, como maçaneta de porta, interruptor de luz, eles devem ser frequentemente limpos e desinfectados, né? E tem que ter essa higienização, né, frequentemente, especialmente depois de contato com o paciente ou com qualquer superfície que é frequentemente tocada pelo paciente, especialmente antes e depois de preparar comida, né, depois de usar o banheiro, a pia, etc. E esses locais devem ser limpos diariamente, né, e evitar derramar água, né, enfim. Os objetos e essas superfícies, eles têm que ser desinfectados regularmente com água sanitária, né? O correspondente, todo mundo sabe, que é uma colher de sopa para 1 litro, né? Eu coloco 2, 3. Mas eu estou falando de mim, né? Aqui fala 20 mililitros de água sanitária para 1 litro de água. Que as pessoas falam que é uma colher de sopa, eu prefiro colocar 3. Agora, o que me alertou, o que está em roxo, né? Eu já vou adiantar, não sei se está aqui. Eu tinha um borrifador daqueles grandes. Já não vou poder usar mais. Pelo que eu li aqui, essa água que você usa para borrifar a maçaneta de porta, para borrifar os interruptores das lâmpadas, né? Toda essa coisa, onde é tocável, superfícies que tem o toque. Eu li em outro lugar também que primeiro tem que ser limpo o lugar para depois desinfectar. Não é só desinfectar o lugar sujo. Primeira coisa. Então eu não vou usar mais, mesmo eu não tendo alguém na minha casa contaminado, eu já não vou usar esse grande. Eu vi hoje na rua um pequenininho. Por que tem que ser o pequenininho? Porque o tempo de duração, né, do efeito desinfectante, ele não dura muito. Então não use borrifador grande. Use o borrifador pequeno, porque aí você pode usar ele diariamente. Então a cada dia você usa uma nova solução de água com água sanitária para limpar essas superfícies que eu já mencionei. Dando sequência, essa solução tem que ser
imediatamente preparada, fresca, todo o tempo que for necessário, foi o que eu acabei de falar. Para limpar o quarto dos pacientes regularmente, diariamente, com materiais que são descartáveis. Por exemplo, paper towel, né? Papel toalha, se possível. Se esses equipamentos de limpeza descartáveis não estiverem disponíveis, para limpar o material, por exemplo, pano ou uma esponja, eles têm que ser colocados, isso daqui é importante, em uma solução com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. Né? Então, se você não vai usar, quem é que vai ter dinheiro para ficar o tempo todo usando papel toalha? Então, a gente vai usar pano. Então, é importante você ter vários panos desses de rosto, vários. E toda vez que usar para limpar alguma dessas superfícies, seja lá o que for, você tem que botar ele num reservatório com água sanitária, como descrito acima. A pessoa que está no comando de limpar, ela deve usar luvas descartáveis e uma máscara cirúrgica. Claro que se a pessoa não tiver uma máscara cirúrgica, você usa uma máscara de pano, mas que seja forte. Importante que ela cubra o queixo todo e até acima do nariz, não é abaixo do nariz, tá? Mild symptomatic patients can clean the room themselves. Os pacientes que têm sintomas leves podem eles mesmos limpar os quartos deles. Outros materiais têxteis usados pelo paciente devem ser guardados dedicadamente numa lavanderia, né, exclusiva só para eles. Então, tudo que eles utilizarem de material, né, tem que ter um cesto de lixo nesse quarto onde essas pessoas estão, para elas jogarem o material, seja ele descartável ou aquele material que não é descartável, no caso dos panos. Então tem que ser duas. Uma para material descartável e outra para não descartável. E tem que ser regularmente, né? Essa lavagem. Aqui fala com água quente de 90 graus, porque é muito comum nesses países do estado da Europa, as pessoas têm uma máquina de lavar e secar em casa com água quente. Não é o nosso caso aqui. Então aqui eles falam que se você não pode usar água quente, você pode colocar essas roupas de molho numa solução de produtos desinfectantes que vão matar o vírus, no caso a água sanitária ou outros produtos, né, para descontaminar esse material antes dele ser lavado. Então, ou seja, esquece as suas roupas coloridas, elas vão ficar tudo desbotadas, mas o que importa é a vida. O paciente tem que ter um cesto de lixo no seu quarto, né? Como eu falei, para os lenços descartáveis, as máscaras e qualquer outro material de descarte. E esse saco de lixo não deve se misturar com os outros sacos de lixo. É um saco de lixo só para isso. Todo o material descartável de quem está contaminado é apenas em um saco de lixo, não misturar com os outros sacos de lixo da casa, com outro tipo de lixo. Nenhum visitante, em hipótese alguma, deve ir para esta casa onde tem pacientes que estão se recuperando, até eles se recuperarem completamente. Se na casa tem mais de uma pessoa suspeita ou confirmada com Covid-19, todos os pacientes podem ser isolados no mesmo quarto. Eu vou falar um caso aqui de uma amiga onde tem a família toda contaminada e parece que a mãe não está apresentando sintomas e é essa que está sendo a cuidadora da casa toda, né? Mas o que acontece? Como esse vírus é um vírus de alto potencial de contaminação, por isso que ele está se alastrando tanto pelo mundo, por isso da importância do isolamento social. O documentário japonês que foi feito pelo Ministério... Na verdade, o documentário foi feito por uma broadcaster, né, tipo uma TV Cultura japonesa, que chama
NHK Japan, eles entraram dentro do Centro de Controles e Prevenção de Doenças Infecciosas do Japão, feito pesquisas com um corpo de 30 especialistas do mundo. Então eles ficaram preocupadíssimos com fontes que eles não conseguiam detectar de contaminação. Então o poder de contaminação desse vírus ele é altíssimo, né? Então no caso dessa minha amiga, o irmão dela deixou um filho lá nessa casa por 2 dias, antes de todo mundo saber o que estava acontecendo. E quando ele foi trazer a criança de volta, a criança já contaminada, assintomática, transmitiu para ele. Então, foi confirmado hoje, esse irmão dessa amiga, que foi pegar esse filho dessa casa que tem as pessoas contaminadas. A criança passou para ele. Ou seja, que nem o documentário japonês mostrou em camas de alta sensibilidade o perigo da contaminação apenas numa conversa, não precisa ter tosse e espirro. Então é por isso que a pessoa tem que evitar mesmo contato com pessoas e tem que usar máscara e o escudo facial ou um óculos de EP. Isso ainda não é divulgado maciçamente na mídia. Vamos lá. Evitar contato físico, abraço, aperto de mão e etc. com os membros da família. Evitar o máximo possível áreas compartilhadas dentro da casa. Ou seja, os contaminados ficam em um quarto e a pessoa que não está contaminada e está cuidando deles deve evitar, óbvio, 1 metro de distância deles, né? E evitar áreas. Não pode todo mundo estar circulando na casa nos mesmos lugares. E tem que ser sempre muito bem ventilado. O ideal teria ter um banheiro só para essas pessoas usarem, né? Diferente do banheiro que a pessoa que está cuidando deles usa. Mas se a casa tiver só um banheiro, toda vez que usar, tem que desinfectar a torneira, a maçaneta da porta, aquela coisa toda. Então, assim, todos têm que usar a máscara, né? Para cobrir o nariz e a boca o quanto mais possível, como eu já tinha falado acima. Especialmente nas áreas comuns, quando você estiver numa... Por exemplo, se a pessoa que está cuidando for entrar no quarto para dar comida, né, tem que estar devidamente com a máscara e com os óculos. E luvas, tá? E essa máscara tem que ser trocada frequentemente. Sempre trocar a máscara quando ela se torna um pouco molhada, né? Porque já está usada. Eu diria trocar a cada 2 ou 3 horas. Assim, a máscara de pano, né? As descartáveis. Enfim, é bom ter uma caixa de máscara descartável, mas a de pano, se for bem reforçada, eu acho que ela até é mais segura do que essas descartáveis que são mais fininhas. Mas isso é uma opinião minha. Quando a máscara é retirada, remover tocando apenas o elástico na parte traseira, não tocar à frente nem por dentro. Isso todos sabemos já. Então, as partes de dentro e as de fora da máscara nunca devem ser tocadas. E as mãos têm que ser lavadas imediatamente. Imediatamente e completamente. Como já foi instruído, uma mão cruzando em cima da outra entre os dedos, tanto na palma da mão quanto embaixo. Pelo menos por 20 segundos. Então toda vez que remover a máscara, né, ou remover luvas, lavar a mão imediatamente. Nunca tocar a máscara, né? E o que todo mundo já sabe, nunca tocar nariz, boca, né? E se for tocar, coçar o olho, tem que usar um papel toalha. Não tocar com a mão. Quando houver espirro ou tosse, usar esses papéis de toalha, né? Um guardanapo. E manter sempre uma pilha, né, de papel toalha já prontinho ali próximo das pessoas doentes. Esse é um outro toque muito importante, né? E jogado no lixo imediatamente após o uso, ou seja, aquele lixo dedicado somente para os descartáveis das pessoas contaminadas. As mãos devem ser sempre lavadas a todo momento, toda vez que você tirar uma máscara, tirar uma luva, fazer todos esses procedimentos corretos. E usar álcool gel, né, nas mãos, ou usar água e sabão, como todo mundo já sabe. E secá-las com
toalhas descartáveis. Quem é que vai ter toalha descartável, né? Então, se as toalhas descartáveis não estão disponíveis, dedicar para essas toalhas sejam mantidas, né, separadamente das toalhas convencionais usadas pelo resto das pessoas da casa. Então, essas toalhas têm que ser trocadas e lavadas regularmente, como descrito acima. Ou seja, você tem que deixar elas de molho com a solução de água sanitária, caso você não tenha máquina de lavar com água a 90 graus centígrados. E usar utensílios dedicados e corretamente. E limpar toda vez que usar. Finalizando, aqui é meio que uma repetição, evitar, né, contato com o paciente o mais que possível, manter pelo menos a distância de 1 metro, lavar as mãos frequentemente, especialmente após um contato com o paciente, que tenha qualquer um dos contatos com pacientes que tem os utensílios, né? Os utensílios que você come, roupa de cama, essa coisa toda. Usar luvas quando você estiver cuidando desses pacientes. Ou em contato com fluidos do corpo. Então, ou seja, quem tem uma família, que tem gente contaminada, alguém que está cuidando, essa pessoa tem que estar o tempo inteiro de luva, o tempo inteiro de máscara, o tempo inteiro de escudo facial, né? E manter sempre 1 metro de distância ao levar a comida para essas pessoas. Sei lá, eu aconselho que nesse quarto tenha um banquinho, né? Que ela entre no quarto e ponha essa comida em cima desse banquinho, né? E as pessoas fiquem distantes de 1 metro. Essa distância de 1 metro, eu digo até mais, é muito importante. O poder desse vírus, a viralidade dele é muito forte, né? Lavar sempre as mãos imediatamente quando removê-las, já foi falado. E as pessoas que cuidam, né, dessas pessoas, após ela sair dessa casa, essa pessoa tem que ficar na quarentena de 15 dias, até ver se ela apresenta algum sintoma ou não. Então é o caso que eu falei. Uma criança, o pai deixou uma criança nessa casa onde as pessoas estão contaminadas, mas não sabiam, a criança estava assintomática, o pai nem entrou nessa casa. Na porta ele foi pegar a criança para levar para casa e a criança contaminou esse pai, que o teste deu hoje positivo, né? Então, quem é o cuidador de uma casa que tem pessoas contaminadas, após o período passar e todo mundo estiver bem, essa pessoa não precisar mais ficar nessa casa, cuidando, né, dessas pessoas, ela tem que ficar 14 dias de quarentena. Então, eu diria que nesta casa tem que ter um quarto só para a pessoa que não está contaminada. E ninguém mais tem que entrar nesse quarto, só essa pessoa. E no outro quarto, só as pessoas que estão contaminadas. Management of Household Waste, né? Como administrar o lixo, né? Então, como já foi falado, tem que ter um saco de lixo só para esses materiais descartáveis da pessoa contaminada. E dentro do quarto dela, né? Então, dentro do quarto da pessoa contaminada tem que ter um cesto de lixo para os descartáveis e um cesto para aqueles não descartáveis, no caso as toalhas de pano. E todos devem usar a máscara. Uma vez que usado, esse material descartável tem que ser imediatamente jogado nesse cesto de lixo. Máscaras e luvas usadas pelo cuidador ou pela pessoa que faz a limpeza, imediatamente colocado nesse cesto de lixo dedicado só para isso, né? Ou seja, aquilo que eu falei, na porta das pessoas que são contaminadas. Quando o cuidador ou a pessoa que limpa a casa, né, vai embora, então antes desse cesto de lixo, né, dos descartáveis do quarto dos doentes, ser removido do quarto, tem que ser fechado, muito bem fechado. This waste bag can be collected
together and placed in a clean general garbage bag. Tá. Todas essas sacos de lixos com esses descartáveis, materiais descartáveis, podem ser agrupados em um saco de lixo apenas para não misturar com o lixo geral da casa, né, ao ser descartado na rua. E depois de manusear esses cestos de lixo para jogar na rua, né, ter aquela bem restrita processo de higienização performado que todos nós sabemos, que é lavar a mão por 20 segundos com bastante sabão, né, cruzar os dedos das mãos para lavar tanto a palma da mão quanto as costas da mão, aquela coisa toda. Então é mais ou menos isso. Espero que tenha sido útil. Né? Todo cuidado é pouco. Se pudesse fazer um resumo básico, né? 1/4 da casa tem que ser para a pessoa que não está infectada e 1/4 para os infectados. A todo instante tem que ser higienizado com água sanitária e água no borrifador, maçanetas, torneiras, interruptores de luz, e manter distância de 1 metro das pessoas, no mínimo. E sempre essa pessoa que está cuidando dessas pessoas proteger-se com escudo facial, com máscara e luvas. Acho que é por aí.